as contas do município, quando ele, por exemplo, faz um empréstimo num banco para investimentos, ou para obras, ou para manutenção. Maringá é um município que pode cumprir com o seu endividamento, até onde o endividamento vai. Para falar sobre esse tema, conversar um pouco com a gente sobre essas questões que nós acabamos de ouvir na reportagem de Vitor Simeão, eu tenho aqui comigo o advogado, especialista em direito tributário, também vice-presidente da OAB, Bruno Greco Santos. Doutor Bruno, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Gilson, obrigado pelo convite e um bom dia para os ouvintes da CBN. O que é uma dívida pública consolidada? Gilson, hoje, quando a gente fala em dívida, muitas vezes o cidadão comum vai pensar que é algo que se tomou como empréstimo e devemos para o banco, alguma coisa nesse sentido. Essa é uma pergunta interessante, porque estamos discutindo o termo em si. Em termos da administração pública, não tem que ser contabilizado só o que tem em contratos de financiamento propriamente ditos, mas principalmente o que a administração pública deve em contratos futuros e também em despesas correntes. Por exemplo, se eu fazer uma obra pública que vai demorar 3 anos para ficar pronta e eu tenho parcelamento dessas obras, isso entra na minha dívida pública consolidada. Esse é um excelente exemplo. Outros exemplos que deveriam ser incluídos e muitas vezes não são, são as despesas que em outro momento eram incluídas como restos a pagar e hoje em dia não são mais. Então, o regime da administração pública, ele exige um empenho prévio, ou seja, exige que os recursos sejam reservados para o pagamento futuro antes do início das obras. Isso muito poucas vezes acontece. Restos a pagar, agora eu fiquei curioso com isso. Restos a pagar é, por exemplo, terminou uma obra, ficou em 9 milhões, a gente pagou 8 milhões e meio, ficou 500 mil para pagar. É mais ou menos isso. Esse seria um exemplo. O resto a pagar. Outros exemplos. Quer dizer, a administração que vai me suceder vai ter que pagar esses 500. Exatamente. Algo que, a rigor, Gilson, seria proibido hoje, tá? A lei de responsabilidade fiscal veio justamente para acabar com esse regime de restos a pagar, no sentido que toda despesa futura já tem que ter a receita reservada. Por isso que a gente precisa de uma análise mais própria da realidade, né? Hoje, vários pesquisadores estão voltando a análise menos para uma questão teórica e mais para a realidade. É o que acontece em vários programas. É o caso, por exemplo, do programa da graduação e da pós-graduação da PUC aqui em Maringá. Por exemplo, quando a gente fala o secretário da Fazenda falou assim, olha, a gente recebeu muitas dívidas da gestão anterior. Então vamos supor que você me antecedeu. Você com lá fez uma obra de 8 milhões de reais. Essa obra aí, dos 2 últimos anos da sua gestão, vai para os 2 primeiros anos da minha gestão. Isso é que eu herdar uma dívida tua, quer dizer, eu vou pagar uma conta que foi você que fez, a continuidade dessa obra eu vou ter que pagar. Também, isso, aí você toca também no outro ponto importante, Gilson, que é o planejamento de médio prazo da administração pública. A administração pública tem um sistema hoje no Brasil que é invejado no mundo inteiro. Basta executá-lo, que é o sistema que inclui um plano plurianual, ou seja, um plano de vários anos, 4 anos, uma lei de diretrizes orçamentárias que diz o que vai ser feito no orçamento do ano posterior, e uma lei orçamentária anual que diz o que é receita e o que é despesa para aquele ano. No plano plurianual, nós teríamos esse planejamento que abrange 2 anos do mandato atual e 2 anos do próximo. Né? Ele é votado no primeiro ano de um mandato para valer a partir do segundo. Só que valendo a partir do segundo, ele vai determinar o orçamento do terceiro ano. Ou seja, ele se aplica para os 2 últimos anos, no caso dos municípios, do prefeito atual, e os 2 primeiros anos do próximo. Depois, a lei de diretrizes orçamentárias extrai desse plano as metas do próximo exercício. E aí a gente chega num ponto importante, que é o anexo de metas fiscais que deve estar na lei de diretrizes orçamentárias, que fala da dívida consolidada. Então quer dizer que nos 2 últimos anos do seu mandato, você pode criar uma situação para o meu mandato, para os 2 primeiros anos do meu mandato, irreversível. Eu diria até mais. Eu diria que isso é recomendável. Nós precisamos de uma continuidade da administração pública. Algo que foi citado muito bem pelo Vitor na reportagem dele é que nós temos, de fato, continuidade de obras, continuidade de serviços prestados. Imagine que a administração pública a cada 4 anos fosse interrompida e começasse de novo. Claro. Nós não teríamos projeto de longo prazo. Você parasse as obras ou eu parasse porque eu não vou continuar com você fez. Exatamente. Agora, quando a gente fala de continuidade de obras, tem aquelas que são consideradas vitais, necessárias, e eu posso também deixar um elefante branco, por exemplo, para o meu sucessor. Ah, sem dúvidas. E a gente tem vários casos desses gravíssimos no Brasil. Quem já foi daqui de Maringá para a praia, já passou em Ponta Grossa por um viaduto que nós temos ali na rodovia, que ele vai de lugar nenhum para outro lugar que também não existe. Só existe o viaduto, não tem a rodovia. Isso aconteceu muito, né? E por isso que hoje os orçamentos são orientados por programas e não só por partes. O que não impede que nós tenhamos problema. Agora, quando a gente fala de endividamento do setor público, a gente fala, por exemplo, de dívida bancária. A gente pegar um empréstimo com o banco para fazer investimentos.
em uma prefeitura como a de Maringá, por exemplo? Isso é positivo ou negativo? A gente pensar uma prefeitura que tem recursos próprios, ou não? Hoje, Gilson, essa é uma pergunta muito inteligente, porque ela toca no equilíbrio das contas públicas. A lei de diretrizes orçamentárias, ela vem de um comando constitucional, ou seja, a Constituição é que manda que ela exista, que é regulamentada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2000, né? Não é tão antiga assim. O problema é que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela foi feita pensando em outro momento, em que a receita sempre subia todos os anos. Então, por exemplo, nós temos metas na Lei de Responsabilidade Fiscal para despesa com funcionários públicos, com pessoal. No caso do município, como é o caso de Maringá, 60% da receita do município pode ser usado com pessoal. 6% para a Câmara, 50% para o Executivo. É fácil você manter isso quando a receita sempre sobe ano a ano. Mas e quando a receita começa a cair? É o que nós temos hoje. Então a nossa lei de responsabilidade fiscal não foi pensada para isso. É aí que entram mecanismos como, por exemplo, essa tomada de uma receita que não é a receita derivada prioritária, que é de tributos, mas é uma receita vinda de empréstimos. Não é o ideal, mas pode ser que seja necessário. Agora, isso também pode criar, caso a receita continue caindo, um problema que você não consiga cumprir. Aí você tocou no ponto principal, Gilson. Hoje, isso é um entendimento meu como pesquisador, como professor e também como advogado, e é um entendimento também de outros profissionais, nós precisamos de uma revisão da lei de responsabilidade fiscal. Não que isso seja o ideal, nem que isso vá ser indolor, né? Nós vamos ter alguns traumas, mas a lei de responsabilidade fiscal como está hoje, apesar dela ter um papel importantíssimo, ela não se sustenta na realidade. Quer dizer, você aposta em que as coisas vão melhorar no futuro quando você faz um empréstimo, que a arrecadação vai melhorar, mas do jeito que a gente teve a experiência dessa crise econômica que a gente viu, isso pode não acontecer. Eu não poderia traduzir melhor, é exatamente isso. É uma aposta. Hoje, o que nós vemos de hoje para o futuro, o nosso horizonte de eventos é muito curto. Em outros momentos nós conseguíamos planejar 10 anos. Quem é que consegue fazer um planejamento de 2 anos hoje? Então é um tanto arriscado, apesar de muitas vezes ser necessário, a administração pública como um todo, não só o município, apostar em empréstimos. Justamente por isso que agora a União está alterando um regramento para que a União não dê mais aval para empréstimos internos de estados e municípios, somente para empréstimos que venham de fora do Brasil. Então significa que emprestar dinheiro de Banco Nacional não, seria isso? Até mais, Gilson. Se a gente for extrapolar um pouco a nossa análise, pense no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é tido como um excelente investimento. Né? Não sou analista de investimentos, mas sou analista de finanças públicas. Uma coisa é certa, quanto mais a administração pública toma empréstimos do cidadão comum, maior é o risco de ela não pagar, porque a dívida cresce. Então, quanto mais a gente emite títulos do Tesouro Direto, mais o risco de default, de falta de pagamento, é concreto. Então, isso também é um risco. Até o cidadão comum tem que pensar que o dinheiro dele está sendo emprestado para a administração pública. E que isso pode significar o não pagamento de um recurso dele por quem deveria, na prática, cuidar desse recurso dele, que é o próprio Estado. Exatamente. Então, hoje, se a gente fala de Tesouro Direto, por exemplo, mas também outros investimentos que são direcionados especificamente para a administração pública, nós temos, obviamente, um mecanismo econômico. Economias são expectativas. Enquanto a administração pública ainda passa credibilidade, os títulos têm valor. Mas num momento que nós já vimos acontecer na história do Brasil, e infelizmente muitas vezes a gente tem uma memória histórica, você que é historiador sabe, muito curta. Então, se nós não lembramos dessa história, acaba que essa euforia leva a um momento em que a administração pública simplesmente não tenha mais credibilidade e os títulos perdem valor. Doutor Bruno, quando se divide o município, se divide o Estado de uma forma geral, quando a gente está endividado, a gente tem que ter garantias, ter patrimônio. Qual é a garantia de um banco quando empresta para o Estado? Essa é uma outra pergunta que é genial, Gilson. Muitas vezes, a garantia de um empréstimo da administração pública é a própria receita futura. Então, a administração pública faz empréstimos com garantia de receita futura e há várias operações que não são propriamente empréstimos, mas operações financeiras, em que a garantia é o fundo de participação dos municípios. O que nos leva para um outro tema que a gente discutiu muito semana passada, que é a possível extinção dos municípios abaixo de 5 mil habitantes, que não geram mais de 10% da sua Então receita. significa que você pode ter, talvez não no caso de uma prefeitura como Maringá, mas Maringá recebe também esses recursos, por mais que tenha uma renda Muito própria, menos, que é um recurso proporcional, que é um recurso necessário, que a gente pode perder isso se você não pagar a conta. Sim,
Porque é a garantia. Não quer dizer que vai acontecer. Claro. Não quer dizer que Ninguém aconteça espera com que aconteça. frequência. Aham. E, sinceramente, a minha análise, do ponto de vista da experiência, é que é pouco provável que aconteça. No entanto, todo risco pode se realizar. Se o risco se realizar de fato, o que garante muitas dessas operações, não vou dizer que só essas operações de Maringá, mas de outros municípios menores, é o próprio fundo de participação dos municípios, que muitas vezes é toda a receita que aquele município tem. Doutor Bruno, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Eu que agradeço, Gilson.